A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Rei há de voltar. Jesus, o Rei glorioso, deixou seu trono ali, desceu a este mundo para morrer por nós aqui. Depois voltou de novo para a glória, para Deus, deixou sua promessa que virá buscar os seus. Em breve o Rei há de voltar. Em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar. Jesus, o Rei bendito, brevemente voltará. Deixou suas promessas, jamais ele falhará. Muito breve lá nas nuvens ele aparecerá, e ao reino de sua glória seu povo levará. Em breve o Rei há de voltar. Em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar. Em breve o Rei há de voltar. Em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar.
E é assim que você é um cristão, quando você é nascido do Espírito de Deus. Ouvintes, a vinda do Senhor é composta de 3 coisas especiais: da parte de Deus, vem o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Da parte do mundo, nós temos os sinais, os acontecimentos, a multiplicação da ciência, o estado moral, espiritual e mesmo físico da humanidade, a perversão de toda a verdade, as trevas tomando conta e o amor de muitos se esfriando. Da parte do homem é dado um sinal, como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E ainda da parte do homem é dado outro sinal, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra. Assim também seria na vinda do Senhor. Em Sodoma, o amor havia se esfriado. Tudo havia se corrompido, a ponto de Ló oferecer 2 filhas virgens para os homens e eles preferirem os homens que estavam em sua casa. Porque ele estava sendo visitado por 2 anjos. E esses anjos estavam numa teofania, numa manifestação real, visível de homens. E os homens haviam mudado o costume, segundo a natureza, porquanto a mulher se tornara tão barata que eles não a tinham mais como novidade, queriam conhecer homens, inflamando-se homens com homens. É um sinal também da vinda do Senhor. Eu estou falando do que está escrito, profetizado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. A mulher mudando o uso contrário à natureza e o homem se inflamando com o homem, cometendo torpeza entre si. E tudo isto é sinal da parte humana, da parte do homem, que Cristo está vindo. A natureza geme por estar sendo devastada, queimada, destruída de uma maneira criminosa, antipatriota e assim por diante. Mas pensemos um pouquinho no sinal da parte de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Indiscutivelmente, o alarido é uma mensagem que ecoaria nos dias da vinda do Senhor. Então, nós estamos na vinda do Senhor. Mediante os acontecimentos nacionais e internacionais, nós comprovamos que estamos na vinda do Senhor. E, paralelamente com isto, temos o alarido, que é a mensagem de um profeta. Isto é Bíblia. Isto é uma verdade provada por outra verdade. É uma verdade provando a outra. É verdade ou não é verdade que estamos vivendo num mundo sodomita? É verdade ou não é verdade que estamos vivendo num mundo como nos dias de Noé? É verdade?
E nos dias de Noé havia um profeta na terra, era Noé. Nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e de Gomorra, havia um profeta na terra, era Abraão. Veja como uma coisa combina com a outra, testifica da outra. Então não há por que interrogar. Isso não é para ser estudado, isso é para ser acontecido. Ninguém teve que programar o estado moral, o estado espiritual, o estado físico e material do mundo que estamos vivendo. Isto é um acontecimento. O mesmo também é o estado espiritual. Isto não é programado, isto não é estudado, isto acontece simultaneamente. Queira o homem ou não, isto acontece. Se o homem crê, isto acontece. Se o homem não crê, isto está acontecendo da mesma maneira. Deus tem enviado um alarido. A mensagem de William Marion Branham é a mensagem de Elias, é este alarido. Nós temos 2 anjos enviados aos sodomitas, que é Billy Graham e Oral Roberts. Eles foram enviados aos sodomitas, mas a mensagem deles esvazia apenas, não preenche. Billy Graham disse: eu ganho 30.000 almas quando venho aqui. Quando volto no outro ano não existem nem 3. Ele próprio disse que é muito diferente de Paulo, que Paulo ia ali e ganhava 1 alma. Quando ele voltava tinha 30, tinha muito mais. O próprio Billy Graham fez esta declaração. Agora ele é um anjo de Deus, como Oral Roberts, e todos eles são imitados, todos eles são seguidos por outros, mas eles são os 2 anjos. Como William Branham é o profeta de Deus para a noiva que está separada de todo esse movimento denominacional, pentecostal, esse barulho todo, e esse comércio da cura divina, e esse compra e vende, e essa coisa toda das coisas de Deus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam. As coisas de Deus estão desta forma. Então eles são anjos de Deus, mas eles não salvam Sodoma. Eles podem salvar um justo que está ali, mas que não é propriamente um tipo da noiva, é do salvo comum. Ló era justo, mas estava metido na política, julgando na porta da cidade, e não pôde fazer nada por Sodoma e por Gomorra. Ainda que desse sua vida, ele tinha que sair daquele sistema, se quisesse salvar. O que não aconteceu com Abraão? Abraão estava na vinda do Senhor, completamente separado. Eloí estava com ele ali à parte. Ele não tinha que estar gemendo por causa dos pecados de Sodoma e de Gomorra. Ele não estava com um programa filantrópico, social, como a filha de Herodias agradando a Herodes. Não, isso não é para a igreja noiva. Mas o que nos mostra isso? É este alarido. A mensagem do profeta desta era que nos mostra isso. Agora, quem faz tudo isto? O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Tudo é Cristo. É Cristo no homem, é Cristo no corpo e é Cristo no corpo dele próprio e da igreja. Alarido é Cristo no homem, manifestando o ministério do Filho do Homem. Por isso o profeta não é o Filho do Homem, é um Filho do Homem. A igreja, sendo o corpo de Cristo, logicamente ela será a voz do arcanjo, porque é a mesma voz que ressuscitou a Lázaro, que trará a voz da ressurreição. Elias trouxe a voz da ressurreição. Na mensagem ao nascer do sol, ele afirma isto, ressuscitando os mortos denominacionais.
Ele trouxe a voz da ressurreição ali. Mas você vê que alarido é Cristo no homem, a voz do arcanjo é Cristo na igreja, e a trombeta de Deus é Cristo e a igreja. É um chamando o outro, é um saindo ao encontro do outro. É um Isaac com Rebeca. Isto é certo, uma trombeta chama para a festa. Mas como chegar lá? Para que conhecer isto? Tudo depende de uma única coisa. Em primeiro lugar, de ser nascido de novo. Você pode entender tudo isso que eu estou falando, e até melhor, e discutir, encontrar outro lado, e essas coisas todas assim. Mas tem uma coisa, se não for nascido de novo, não estará ali. Você nasce nesse corpo, você não entra nele, você não entra na igreja, você não entra para a igreja por um aperto de mãos. Você não entra para a igreja se tornando membro, recebendo um cartão de membro, pondo o seu nome no livro do rol de membros. Você entra na igreja do Senhor Jesus Cristo é pelo nascimento. Você não pode entrar numa família a não ser pelo nascimento. Se você pertence à família tal, é porque você nasceu nela. Você pode viver há 50 anos, há 60 anos, há 80 anos. Você nasceu na família tal. Eles nunca tiveram que pedir para você pertencer à família. Você nasceu nela. Você nasceu na família de Deus. Você nasce no corpo de Jesus Cristo. O seu dedo não teve que pedir para entrar no seu corpo. Quando você nasceu, você tinha esse dedo pequeno, minguinho, na sua mão. O seu olho não teve que pedir por um aperto de mão para ingressar nesse corpo. Não, você nasceu nele. Diz o profeta, e é assim que você é um cristão, pelo nascimento, quando você é nascido do Espírito de Deus. Então você persiste, persevera e permanece neste corpo. E você tem fé. Você tem fé naquilo que parece que é impossível para você. Quando Eloí falou que o filho estaria em Sara, ela sorriu. Ela não creu por causa da sua condição própria, individual. Ela não sorriu de Deus, de Eloí. Ela sorriu de si mesma. Ela zombou de si mesma e com isso ela estava dizendo que Deus não estava falando a verdade. Ora, se Deus disse, então aquilo já estava nela. O profeta disse que toda semente estava na terra. Bastava a água cair para então ela brotar. Isso estava nela, pela palavra de Deus. Você já estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. Isto é uma verdade incontestável. Se você nasceu no corpo de Jesus Cristo, você está nele desde antes da fundação do mundo. E você sabe que o corpo tem uma verdadeira unidade de membros, de órgãos. Ele é irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. Ele tem o lado esquerdo, ele tem o lado direito, mas ele é dirigido pela mesma mente. Ele combina seus movimentos entre si. Ele não tem contenda. A mão esquerda não está em contenda com a mão direita. Uma está defendendo a outra. O olho não está em contenda com os pés. E assim por diante. Cada um está irrigado pelo mesmo sangue. E um vive em função do outro. Você pode viver sem olho, você pode viver sem mão, você pode viver sem pé. Mas o certo é que se você tem pés, se você tem mão, se você tem os dois olhos, se você tem os ouvidos, um vive em função do outro. E o corpo de Cristo é perfeito, é nesse sentido, é que não lhe falta um olho,
não lhe falta ouvido, não lhe falta um pé, uma perna. Ele é perfeito, ele é completo. Ora, esta é a unidade que faz esse corpo. E desse corpo, então, vem aquilo que é a voz do arcanjo. Porque isto é Cristo e seu corpo. O alarido é Cristo e o profeta. A voz do arcanjo é Cristo e seu corpo. Porque filho do homem é Deus no profeta. Filho de Deus é Cristo na igreja. E filho de Davi é Jesus lá com os judeus. Você sabe que uma mulher gritava, Jesus, filho de Davi. Jesus não atendia, porque ela era gentílica. Como podemos ter agora um profeta dizendo que é Moisés, Elias, dizendo que é Cristo e atendendo a noiva gentílica? Ele quer ser tudo para os gentios e para os judeus. Isto é um falso. Jesus não atendeu a mulher gentílica enquanto ela clamava Jesus, filho de Davi. No entanto, ele atendeu o cego de Jericó, porque ele era judeu. Quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele o atendeu, porque ele era judeu, mas a Sirofenícia de nação não era. Ele não podia tratar com ela. E existe um falso no mundo hoje tratando com os dois ao mesmo tempo, com gentios e com judeus. Isto é falso Cristo. Ele é Cristo na verdade, porém falso. Agora vocês entendem o que é o corpo. Vocês entendem o que é o alarido. Vocês entendem o que é a voz do arcanjo. E que um dia este Isaac sairá ao encontro da Rebeca nos ares. Oh, que trombeta de Deus! É certa a vinda do Senhor. E você sabe que Cristo virá. Simplesmente você se estabelece nisto. Eu nasci neste corpo e vivo em função dele. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Ele voltará logo, porém nas nuvens. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Você tem um tipo perfeito na Bíblia. Rebeca, depois de composta, de receber tudo do mensageiro, não titubeou, teve que decidir ir ou ficar. Eliezer não deixou Rebeca e disse, eu vou e volto, cruzarei novamente este caminho, então eu te apresentarei a Isaac. Não, ele nunca disse isto. E o tipo na Bíblia não falha. Eliezer é o tipo de mensageiro que veio preparar a noiva. Ele deu tudo o que a noiva precisava para se preparar. Ele deu tudo para Rebeca. E ele disse, não me detenhas. Ele não prometeu voltar para depois buscá-la e apresentá-la a Isaac. O que não tem como um tipo verdadeiro na Bíblia, não tenha medo de dizer que é falso. E sendo assim, você tem mais fé na palavra de Deus até para a cura divina. Você tem fé no que você é. Você tem fé no que você está fazendo. Veja na Bíblia se Eliezer prometeu cruzar novamente o caminho. Rebeca teve que decidir ir ou ficar. Ela já tinha recebido tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesta fé. E aí então você crerá no que você é. Quando a igreja souber o que ela é, então virá o rapto. E agora é esta hora. Você é o corpo de Cristo.
e do corpo de Cristo é que vem a voz do arcanjo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. O amanhã de Deus é de alegria sem pesar. Lá não há mais pranto e agonia que hão de vir nos assustar. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve raiará. No amanhã de Deus nós reveremos os que a morte arrebatou, e a Jesus o Mestre abraçaremos, pois que tanto nos amou. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu
queres mesmo ver Cristo voltar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer? Jesus me encontrou. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho,
esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Sem tua graça eu não posso caminhar. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer. Ouvintes, este é um estado geral do homem no presente século. Sabendo tanto e tendo tanto o que fazer, ainda não sabe o que fazer e como fazer. Um certo mancebo chamado na Bíblia de um mancebo de qualidade, um homem velho, solteirão, foi a Jesus Cristo dizendo-lhe: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A sua pergunta foi sincera e teve uma resposta sincera. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Agora nós vamos notar uma coisa, que aquele mancebo não apenas sabia, conhecia os mandamentos, mas praticava-os, observava-os, porque a sua resposta foi esta: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu fui criado nisto aí. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ora, meu ouvinte, ali ele estava obtendo a resposta cabal de sua pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi na corda de seu coração. Como conhecedor das coisas, como onisciente, ele pôde ver qual a corda que prendia aquele rapaz. Disse: vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ora, toda a Bíblia é sagrada, e através do próprio Senhor Jesus Cristo e de seu sacrifício, nos garante que nós não somos salvos por fazer isto, por dar coisas para os pobres. Isto pode ser um resultado da salvação, mas não uma condição para ser salvo. A condição para a salvação é a fé no sacrifício de Jesus, mediante um arrependimento sincero dos pecados. Em último caso, era preferível que aquele rapaz não obedecesse nenhum dos mandamentos, adulterasse, matasse, furtasse, dissesse falso testemunho e não honrasse seu pai e sua mãe, e chegasse a Jesus como Maria Madalena foi levada a Jesus. Seria preferível para ele ser aquele ladrão crucificado do lado direito.
seria 1000 vezes preferível. Por quê? Jesus Cristo sabia qual a corda que prendia o seu coração. Quando ele pediu isto para ele, vender tudo que tinha e repartir pelos pobres e ter um tesouro no céu, o rapaz, ao invés de ficar muito alegre, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E esse é o estado da era em que estamos vivendo. É a era de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Não preciso de mais nada. Ora, melhor fora que ela vendesse tudo, desse tudo, o que ela tem, e comprasse linho fino, colírio para os seus olhos, para ver a promessa de Elias na Bíblia Sagrada, para ver o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para ver o rapto, o arrebatamento, para ver a revelação dos 7 selos, para ver a revelação dos 7 trovões, do Apocalipse, das 7 eras e de todas as Escrituras. Agora, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. A sua riqueza implicava não somente no ouro e na prata, mas também na condição moral e religiosa que ele tinha. E continua dizendo Jesus: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Daí então a salvação ficar tão distante do homem quanto os céus estão distantes da terra. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Alguém diz: que tinha Pedro? Tinha uma rede velha para pescar, por isso deixou tudo. Que tinham eles, aqueles que deixaram suas coisas para seguir a Jesus? Eles não tinham condição farisaica, não eram fariseus, não eram sacerdotes, não eram políticos, não tinham bagagem alguma, currículo algum, escolar, religioso, político, nem coisa assim. O que tinham eles de deixar para seguirem Jesus? Ora, alguém diz: eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. A viúva pobre estava dando tudo o que ela tinha. Então ela estava dando mais do que aqueles que estavam oferecendo a sobra do que tinham. Eles amavam o que eles tinham. Eles amavam suas redes. Quanta gente ama um cigarro que tem menos valor do que uma rede? E por isso não dá um passo decisivo na sua vida. Eles amam de uma maneira inconsciente. Eles são presos àquilo. E assim estava aquele jovem, aquele mancebo preso às coisas que ele tinha e descansado na sua condição moral e porque obedecia os mandamentos. De todas as formas ele se descansava nisto. Ele era rico materialmente falando e de acordo com a lei de Moisés também ele era rico, porque ninguém podia condená-lo de adultério, de roubo, de crime, nem de coisa alguma. Mas veja o que acontece com a era em que estamos vivendo. É uma era que chegou a um lugar que não sabe o que fazer. Porque depois de explorar todos os recursos
Então o que diz você? Não sei mais o que fazer. O ouro já foi explorado. Haja ouro num país e o seu dinheiro permanece fraco. Haja diamante. Haja minérios de todas as formas. E vai se enfraquecendo cada dia mais. Agora você pense um pouquinho. Haja qualidades. Haja moral. Haja religião. Haja tudo isto que aquele moço tinha. Ele tinha tudo isto. Ele tinha ouro, ele tinha prata. Ele tinha tudo. Ele tinha religião, ele tinha boa reputação, ele tinha todas as coisas. Mas não tinha a vida eterna. Ele não sabia o que fazer. Eu pergunto, o que tinha Raabe de fazer? Se algum dia o seu coração se angustiou e procurou pela salvação, ela não sabia o que fazer. Mas aquilo aconteceu, o que ela fez, aconteceu de uma maneira predestinada, elegida. O que tinha que fazer Moisés? Você sabe que depois que Deus falou a Moisés, ele sabia o que fazer e como fazer. Agora, um homem que, sozinho, estava incumbido de libertar um povo das garras do poder de Faraó. E como podia ser isto? O que fazer e como fazer? Quando ele pensou que tinha que fazer segundo sua força, ele matou um egípcio e aquilo lhe causou um problema terrível, uma desmoralização apenas. Mas quando ele foi realizar aquilo que de fato ele tinha que fazer, através do próprio Deus e Deus através dele, então foi tudo diferente. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer. Você não sabe mais qual remédio tomar. Não sabe mais em que religião, em qual denominação crer. E você está sempre desafiado pela doença, pela confusão. Você está sempre desafiado pelos ismos. Em todas as partes há ismos. E todos os ismos são baseados na mensagem de Deus, na Bíblia Sagrada. E por fim você chega a uma confusão tal que você diz, eu não sei mais o que fazer. Estou em dificuldade. Ficaram 12 apenas com Jesus. E quando Jesus perguntou para eles, vocês também não querem ir? Pedro saiu na frente com a palavra pelos demais. Para quem iremos nós? O que fazer nesta hora? O profeta responde, se Deus colocou aquilo em seu coração, você fique quieto. Se Deus colocou a mensagem no seu coração, fique quieto, porque Deus não especula. Deus não interroga. Deus não está interrogando aqui e ali, cogitando. Deus não está de esquina em esquina, procurando um sucesso, procurando levar a cabo sua obra para não ser derrotado. Não. Deus está quieto na hora que Ele tem que estar quieto. Ele tem dispensações que Ele não se move. Por 400 anos Ele não se moveu. E se alguém teve que ouvir a sua voz, foi de uma maneira secundária, foi através de sonho. Não havia profeta na terra. E Deus silenciou com Saul. E quando ele caiu em silêncio com Saul, Saul apelou. Foi a feitiçaria. Quando Deus não quer falar sobre determinados mistérios, o que fazem os Saúls desta era? Começam a buscar aqui, ali e acolá, e daí a pouco volta com a resposta do próprio profeta. Saul voltou com a resposta do próprio Samuel, do próprio profeta.
Então há uma mensagem ali, a outra mensagem que o profeta diz isto, diz aquilo. Essa é a característica deles. É dizer que há uma mensagem assim, outra mensagem daquele jeito. Mas agora, meus ouvintes, meus irmãos que têm crido na palavra da era, se Deus colocou isto em seu coração, diz o profeta, fique quieto. O segredo principal do 7º selo é silêncio. Todo negócio publicado, discutido com muita gente, não tem um bom fim. O profeta fala daquele homem que foi construir um barco à vista de todos que passavam. De repente ele não tinha um barco, ele não sabia o que ele tinha. O que ele fez teve esconder aquilo lá no fundo do quintal de sua casa e fazer sozinho, porque os palpites eram demais. Se Deus tem falado ao seu coração, tem te dado o mapa da vida eterna, fique quieto, descanse nele, porque ele próprio cuida de sua obra. Há, por exemplo, uma recomendação que é impreterível para o arrebatamento. Ela tem que preceder um acontecimento que tem que preceder o batismo do Espírito Santo para o arrebatamento. Porque houve batismo do Espírito Santo para crer na mensagem de Lutero, justificação pela fé. Houve batismo do Espírito Santo para crer na santificação, a mensagem de Wesley. Houve batismo do Espírito Santo para crer nos dons. Mas agora o batismo do Espírito Santo é para ser arrebatado. E a única coisa que tem que acontecer, que precede esse arrebatamento, esse batismo, é o novo nascimento. Mas você diz, o que hei de fazer para renascer? Nicodemos perguntou. Mas vem a pergunta, o que fez você para vir ao mundo? Basta ser um germe original. E se é predestinação, dentre milhões de gens, Deus escolheu você dos lombos de seu pai, e sua mãe foi incubadora por 9 meses, e você veio à luz. O que fez você para nascer? Só nasce de novo aquele que é um embrião de Deus, aquele que é gens de Deus, aquele que está nos lombos de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. Teve você de fazer alguma coisa para nascer, para vir ao mundo? Tem você de fazer alguma coisa para ir à glória eterna? Fique quieto. Se Deus pôs esse germe em você, você nascerá do outro lado. Você se manifestará como filho de Deus, coisa que a própria natureza está gemendo. É por este nascimento, por essa manifestação, e assim Deus te abençoa. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer. Importa renascer, com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vamos perguntar mais uma vez para ficar bem enfatizado. O que teve que fazer você para vir ao mundo? Foi você quem escolheu a si mesmo? O sexo, a família, a condição que você viria ao mundo, moreno, de cor, ou branco, loiro, de cabelos pretos ou loiros, você quem escolheu? Não. Jesus disse, fui eu quem escolhi a vós. Não foi você quem escolheu a Jesus, foi Jesus quem escolheu a você. Crê somente nisto, e você dará a vida por isto. Pedro disse, nós que demos a vida por isto, que deixamos tudo. Ouvintes, Deus agora pode vos abençoar com esta mensagem
e isto fazer saltar uma coisa dentro de cada coração, aquilo que salta para a vida eterna, a água do Espírito, o Espírito Santo crendo na verdade, na eleição para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor te dê a paz, a saúde. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Tristeza